Bem, meus irmãos, hoje nós vamos conhecer alguns santos jovens que talvez você possa conhecer, como também não. Primeiramente, nós vamos falar de São Tarcísio. Ele era italiano, era acólito em Roma e servia ao altar junto ao Papa Sisto II, numa era em que os cristãos sofriam duras perseguições e o jovem, então Tarcísio, se ofereceu para levar algumas hóstias escondidas já consagradas para os presos que seriam executados. Sabendo do zelo do jovem, o Papa abençoou Tarcísio e o entregou em uma caixinha, com as hóstias. Mas no caminho ele foi identificado e apedrejado até a morte. Depois de morto, foi revistado, mas já não foram encontradas as partículas do sacramento de Jesus Cristo com ele. São José Luís Sánchez del Rio. José era um jovem adolescente quando estourou em 1926 a Guerra Cristera no México. Seus irmãos se reuniram voluntariamente aos rebeldes e José queria juntar-se a eles para dar a vida por Jesus. Ele tinha consciência de que poderia facilmente morrer no campo de batalha. O general finalmente permitiu que o pequeno fosse o portador da bandeira da tropa. Durante uma batalha, José foi capturado e pressionado pelos soldados a renunciar à fé cristã. O jovem recusou com firmeza, o que enfureceu os soldados. Com muita crueldade, as tropas do governo, então ateu, e inspiravam algumas coisas, cortaram as solas dos pés do jovem menino de 14 anos e o forçaram a caminhar assim, em carne viva, até o cemitério. No trajeto para o martírio, ele gritava continuamente: Viva Cristo Rei! São José Luís Sánchez de Rio foi fuzilado pelo comandante. O menino santo, de 14 anos, foi martirizado porque não quis renunciar à sua fé católica. São Domingos Sávio, já aos seus 15 anos. Antes morrer do que pecar. Foi o grande lema da vida do jovem, também italiano, Domenico Sávio, que o descobriu logo após sua primeira comunhão, aos seus 7 anos de idade. Foi encaminhado para a vida religiosa junto a São João Bosco, o que foi seu orientador espiritual e professor. Seus dois maiores sonhos eram se tornar sacerdote e tornar-se santo. O primeiro foi interrompido por uma doença, não pôde se tornar sacerdote, mas o segundo se realizou, ao deixar um grande exemplo a ser seguido. Agora nós temos Santa Joana d'Arc, aos seus 19 anos. Joana nasceu numa região rural da França, era analfabeta, mas devota. Assinava seu nome com uma cruz. Aos 13 anos passou a ter experiências místicas, porém até mesmo seus pais achavam-na louca. Mas, na época da Guerra dos 100 Anos, França contra a Inglaterra, a jovem aconselhou o rei a lutar contra os ingleses. Depois de convencido, o rei concedeu a Joana a liderança de seu exército. Muito jovem, por sinal, que expulsou as tropas inglesas e deu a vitória aos franceses. Mas a jovem foi traída e vendida aos seus inimigos. Por sua vez, os ingleses a queimaram viva, alegando que ela era herege e feiticeira. 20 anos depois, a igreja revisou o processo e constatou a injustiça. Agora nós teremos o nosso xodózinho da nossa comunidade, Santa Teresinha, ou Santa Teresa de Lisieux. Aos seus 24 anos, batizada como Maria Francisca, que posteriormente viria a se tornar Teresa, a pequena francesa tinha o sonho de entrar para o Carmelo. Destacava-se pelo seu coração dócil e apaixonado por Deus.
com 15 anos de idade, conseguiu a permissão do Papa Leão XIII para ser carmelita. Firmou a vida de santidade dentro do Carmelo com suas provações, perseguições e penitências. Foi acometido por uma grave tuberculose, mas nunca deixou de estar alegre na presença de Deus. Agora, de uma forma especial, nós vamos falar de 2 beatos. Primeiro, Carlo Acutis, com 15 anos, nasceu em Londres, cresceu em Milão e morreu apenas com 15 anos de idade devido a uma leucemia fulminante. O jovem participava da missa diária e da adoração ao Santíssimo Sacramento, também recitando diariamente o rosário e que realizava também a sua Lectio Divina, a leitura orante da palavra. Costumava fazer trabalhos voluntários com crianças e idosos. Entre seus interesses estava a programação de computadores na área de informática, na montagem de filmes e criação de websites, inclusive de sites católicos, e revistas em quadrinhos. Em seu leito de morte, desejou que seus sofrimentos fossem oferecidos a Deus, à Igreja e ao Papa. E por fim nós temos a beata Chiara Luci, com seus 19 anos. A jovem italiana, muito bonita, gostava de esquiar e praticar diversos esportes. Chiara não teve uma vida marcada por feitos extraordinários, mas soube amar. Sempre se preocupou com os mais necessitados e procurou viver como Jesus ensinou. Aos seus 17 anos, descobriu um tumor nos ossos. Suportou todo o sofrimento com alegria e entregou a Jesus. Chegou até rejeitar morfina para poder oferecer suas dores como sacrifício a Deus. Pouco antes de morrer, deixou uma mensagem aos jovens. Os jovens são o futuro. Eu não posso mais correr, mas quero passar a tocha para eles, como nas Olimpíadas. Os jovens têm uma única vida e vale a pena usá-la bem. Bem, meus irmãos, aqui estão alguns jovens santos e beatos que caminham à santidade. Que eles sejam exemplos para nós